Se você tivesse comprado R$ 60 em bitcoins em 2011, hoje você teria R$ 5.548.912,03. E talvez você nem teria interesse nesses assuntos de trade, mas estamos aqui e o papo de hoje é criptomoedas e operações de futuros. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda descentralizada criada por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, lançada em 2009. Desde então, o Bitcoin revolucionou o sistema financeiro global, tornando-se uma forma alternativa de dinheiro digital independente de qualquer autoridade central. O Bitcoin surgiu como uma resposta à crise financeira de 2008, com o objetivo de criar um sistema financeiro descentralizado e resistente à censura. Desde então, o Bitcoin passou por várias fases de adoção e crescimento, enfrentando desafios regulatórios, volatilidade de preços e desenvolvimentos tecnológicos. Mas o que são criptomoedas? Criptomoedas são moedas digitais que utilizam criptografia para garantir a segurança das transações e controlar a criação de novas unidades. O Bitcoin é a primeira e mais conhecida criptomoeda, mas existem muitas outras como a Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, entre outras. Cada criptomoeda tem suas próprias características e casos de uso. Altcoins. Altcoins representam uma ampla gama de criptomoedas que não são o Bitcoin. Algumas altcoins são projetadas como alternativas ao Bitcoin, enquanto outras têm um objetivo específico, como contratos inteligentes, Ethereum, por exemplo, ou transações rápidas, como a Litecoin. Já os tokens são ativos digitais emitidos em uma blockchain existente que representam um valor ou uma utilidade específica. Os tokens podem representar ativos físicos, participação em projetos, direitos de voto, entre outros. Um tipo especial de token são os NFTs, tokens não fungíveis, que representam ativos digitais únicos e indivisíveis, como as obras de arte, como os vídeos colecionáveis, etc. Operação de futuros de Bitcoin e Ethereum. O mercado de futuros de criptomoedas permite que os traders especulem sobre o preço futuro do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, sem a necessidade de possuir os ativos subjacentes. Os futuros de criptomoedas permitem alavancagem, hedging e negociação em mercados em alta e em baixa. Os futuros de Bitcoin permitem que os traders especulem sobre o preço futuro do Bitcoin em relação a uma moeda fiduciária, como o dólar americano. Os contratos futuros de Bitcoin são amplamente negociados em várias plataformas de negociação e bolsas de valores em todo o mundo. Um trader pode, por exemplo, abrir uma posição longa em um contrato futuro de Bitcoin se acreditar que o preço do Bitcoin vai subir, ou uma posição curta se acreditar que o preço do Bitcoin vai cair. Ele pode lucrar com as flutuações de preço sem a necessidade de possuir o Bitcoin. Além do Bitcoin, os futuros de Ethereum permitem que os traders especulem sobre o preço futuro de Ethereum em relação a uma moeda fiduciária. Da mesma forma, os contratos futuros de Ethereum oferecem aos traders a oportunidade de lucrar com as flutuações de preço. Da mesma forma dos futuros de Bitcoin, os futuros de Ethereum permitem que seja feita a especulação sobre o preço futuro sem que a pessoa precise ter em carteira aquela moeda. Mas para isso é preciso ter estratégia de negociação em criptomoeda. Além de simplesmente comprar e vender criptomoedas, os traders podem empregar uma variedade de estratégias para lucrar com as flutuações de preço. Algumas dessas estratégias envolvem o day trading, que, como você sabe, trata-se de comprar e vender dentro do mesmo dia, aproveitando-se de pequenas variações de preço. Já no swing trade, os traders mantêm posições por vários dias ou semanas, esperando lucrar com as tendências de curto prazo do mercado. No entanto, como os valores envolvidos são bastante altos,
é preciso ter muita cautela com esse prazo. Holding. Essa estratégia envolve comprar e manter criptomoedas no longo prazo, independente das flutuações de curto prazo do mercado. O termo HODL é uma brincadeira de hodling, escrito errado por causa de um equívoco de uma pessoa que estava comentando em um fórum. E isso se tornou popular, por isso se chama essa estratégia de hodling em vez de holding. É importante reconhecer que as criptomoedas são ativos altamente voláteis e especulativos, sujeitos a grandes flutuações de preços em curtos períodos de tempo. Os traders devem estar cientes dos riscos associados à negociação de criptomoedas e adotar estratégias de gerenciamento do risco adequadas para proteger o seu capital. Quanto à regulação, o mercado de criptomoedas está sujeito a uma variedade de regulamentações e legislações em todo o mundo. Os traders devem estar cientes das leis e regulamentos que se aplicam à negociação de criptomoedas em sua jurisdição e garantir o cumprimento de todas as obrigações legais e fiscais. Por exemplo, no Brasil, se você vender criptomoedas até o limite de R$35 mil, você não tem que pagar imposto. E isso é uma boa para quem tem a estratégia de hodling e precisa sacar esse dinheiro, digamos assim, sem que precise ali pagar impostos sobre esse saque. O mercado de criptomoedas está em constante evolução, isso é inegável, com as novas tecnologias, projetos e tendências emergindo regularmente. Os traders devem acompanhar de perto as mudanças no mercado e adaptar suas estratégias de negociação conforme a necessidade para aproveitar oportunidades de lucro. E assim, desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo Papo Day Trading Sem Ilusões.